com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. E a gente veio de condições que Deus, na sua infinita bondade, fez a gente esquecer as coisas que a gente já fez nas encarnações passadas. No início, né, quando a gente era espíritos ainda bem brutos. Hoje é o nosso auge. Se a gente olhar a sociedade do jeito que ela é hoje, né, e pensar de onde a gente veio, né, a pré-história, por exemplo, não tinha nem escrita. Tá certo? Olha onde a gente vive, quantas coisas que nós temos, como nós fizemos. Né? Isso aqui não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, nada fui eu que fiz. A gente tá... Olha como a vida ensina quanto nós somos solidários uns com os outros. Não só em termos históricos, mas em termos sociais. Todo esse sistema que a gente vê com um monte de problemas, que a gente critica, né, que nem a Claudete estava falando até de uma fechada, de coisas que ocorrem, e muitas vezes a gente julga os outros, ao invés de pensar que nós estamos sendo provados pela experiência. Tudo para quê? Para a gente evoluir. E para a gente não se acomodar. Porque a lei da natureza é assim. A lei de Deus é assim. Né? As coisas, elas não mudam sem o nosso trabalho. Mas nós também não mudamos sem o nosso trabalho. E tudo é assim. Né? E por que que nós somos os trabalhadores da última hora? Se a gente for pensar em termos do nosso próprio planeta, eu falei que a gente já viveu numa época em que nem escrita havia. Né? Absolutamente primitivo. Se a gente voltar 100 anos atrás, a longevidade era de menos de 40 anos, 30 alguma coisa. Né? Com 30 anos nós éramos idosos, prestes ao desencarne. Porque a ciência era aquela na época, 100 aninhos. Sendo que a gente está falando de um planeta que tem milhões de anos. E cada descoberta arqueológica que se faz, se descobre que os humanos estão na Terra há mais tempo do que se imaginava. Ainda não se sabe exatamente há quanto tempo. Então, desde essa época, né, que no Espiritismo a gente aprende que são mundos primitivos, até hoje, em que a gente chama de mundo de expiações e provas. E pensando no futuro, já que a gente está falando do tempo, né, caminhando para um mundo de regeneração, a gente está saindo de uma época em que o mal predomina, e a gente sabe que predomina, a gente tem que ter consciência disso, no nosso mundo atual o mal predomina, para um mundo onde ele deixa de predominar. E a nossa escolha de continuar nesse mundo que está em evolução, porque nós estamos em evolução, porque a sociedade está em evolução, depende do nosso trabalho. Para um mundo onde o mal não predomina. Para um mundo de regeneração. Para estar nele, a gente precisa estar num nível evolutivo condizente. É a escolha, né, dos trabalhadores da última hora.
solidariedade, né? Solidariedade, amor, fraternidade. Agora, essas palavras, elas são assim mais, vamos dizer assim, de interpretações subjetivas, né? Enquanto que quando a gente fala de coisas ruins, todo mundo sabe exatamente o que é. Né? Por quê? Porque a gente já passou por isso. A gente vem disso. Então, está na hora do nosso trabalho fazer a gente aprender essas outras, né? São as virtudes. Imagina quando Jesus veio há 2000 anos atrás falar de amor, que até hoje a gente estuda, teve a ciência super evoluída, a gente tem dificuldade de entender exatamente do que ele estava falando. O que é amor, né? Quando até sexo pode ser entendido como amor. E muitas vezes é. Enquanto que Jesus, ele vinha nos dizer de uma mudança. Né? Porque na época de Moisés, foi falado, olho por olho, dente por dente. Do tipo assim, ó, se o cara te xingar, não dá uma facada nele. No máximo xinga também. Né? Vamos com calma. Daí Jesus falou, não. Né? Tá escrito olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo, né? Perdoa. Perdoa. Você sair de um mundo onde, né, a vingança ela tinha que ser maior do que a ofensa. Ir para um mundo onde elas se equivalem. Para um mundo onde o mal simplesmente é ignorado, porque é perdoado. Em qual mundo desses a gente quer viver? A gente ainda não chegou nesse do amor que Jesus falou há 2000 anos atrás. Esse seria um mundo de regeneração, onde o mal é ignorado. Né? É perdoado. Quer dizer, o mal não vai mudar o que eu sinto. Porque pior que a ofensa é a gente se deixar levar pela ofensa. É aquele sentimento dentro da gente, da raiva, que corrói o nosso sentimento, que nos faz mal, que adoece. É deixar essa ofensa criar raiz na gente. Né? E a partir do momento que essa raiz está implantada, a gente toda hora está falando, eu exagerei porque foi a gota d'água. Por que foi a gota d'água? Porque teve um copo que você deixou encher antes, né? Se a gente não deixar encher antes, a gota d'água é só uma gota. Nada disso é fácil, né, gente? Tudo isso exige muito trabalho. Não estou falando essas coisas porque eu consiga fazer isso. Isso é teoria. Né? Mas a gente tem que, para essa teoria virar a vida da gente, a gente precisa acreditar de uma maneira tal que não pode ser só intelectual. Né? Tem que ser sentimento mesmo. Isso é um processo. É um processo pelo trabalho. Testando as coisas, conseguindo, às vezes não conseguindo. Às vezes a gente tem uma provocação, a gente se sai bem. Às vezes a gente se sai mal. Mas a gente não pode ficar se justificando quando vai mal. Ao invés de pensar, não, na próxima eu vou fazer bem. Eu não vou, né? Eu vou utilizar essa prova, essa expiação, como um exemplo daquilo que eu preciso evitar, porque agora eu me conheço melhor. Agora eu sei como que eu reajo. E eu não quero reagir mais desse jeito. Eu quero fazer melhor. É o trabalho.
Um baita de um trabalho. É ter Jesus como mestre. E o Espiritismo, ele nos abre os olhos para todas essas coisas. Então é uma oportunidade fantástica. A vida é agora, como diz o tema. E sempre agora. Então, não conseguiu sair bem na prova passada, se prepara para a próxima. E para a próxima, e para a próxima. Que sempre é agora. Se a gente ficar muito preocupado com a culpa, a gente não vai estar concentrado para o agora. Se a gente ficar muito ansioso com o futuro, mesma coisa. O que existe, e o Espiritismo ensina isso muito bem, é que o nosso espírito é imortal. Então, o que nos aguarda é a eternidade, é Deus. E quanto mais a gente trabalhar, mais cedo a gente vai chegar nessa condição. Quanto mais a gente não se deixar levar pela preguiça, do tipo assim, segunda-feira eu começo, hoje não. Tudo bem. Então, tempo zero não é hoje, é lá para frente. E, talvez lá na frente a gente vai dizer que é mais na frente ainda, porque sempre acontecem coisas, E também no Espiritismo a gente fala isso, que cuidado para não deixar a porteira aberta, Que nem, por exemplo, a gente tem dias específicos com atividades específicas. E se a gente começa a inventar desculpa para faltar, daí, olha, os nossos amiguinhos do passado, sabe? Aqueles assim que a gente trouxe da época que a gente era bem piorzinho do que é hoje, eles aproveitam essas brechas e a gente sempre vai ter problema naquele dia do nosso compromisso. E a partir do momento que a gente tem a disciplina e não interessa o que acontecer, eu vou fazer a minha obrigação, eles desistem. Eles partem para outra, eles vão se divertir, porque esse cara aí é muito chato. Tudo depende da gente. Porque tudo que a gente precisa, Deus coloca no nosso caminho. Agora. Porque a vida é agora, a oportunidade é agora. E depois de uma oportunidade, Ele dá outra. E Ele dá outra, e Ele dá outra de acordo com a nossa necessidade. Muitas vezes a gente chama essa oportunidade de problema, de aflição. Mas é o que a gente precisa. Se o remédio é amargo, fazer o quê? É aquele remédio para essa doença, Quer trocar de médico? Mas o médico é Deus, não tem jeito. É o que a gente precisa. Aprender a amar. Aprender a amar o amor que Jesus ensinou. E o momento é o momento que a gente escolher. Que seja agora, Que seja agora. Eu acho que está no